Beleza. Bom, essa é uma tela inicial do produto. A gente faz uma série de controles. Para quem já é da área e conhece bem o serviço SMTP, ele funciona como um intermediário ou como um firewall de controle de mensagens, que pode funcionar tanto na entrada quanto na saída de mensagens, e você se torna um firewall SMTP. Então você tem todos os controles e todos os recursos que um MTA faz. E além disso, a gente pode controlar todas as mensagens, filtrar conteúdo, mensagem, gerar relatório, abrir conteúdo de e-mails, independente do cliente, se é Microsoft, se é Google. Na verdade, você direciona para a ferramenta tanto ou na entrada ou na saída de mensagens, e a gente faz toda a parte de controle de mensagens. Aqui é uma tela, é um domínio que a gente usa de testes do produto, e aí eu vou explicar cada uma das funcionalidades. Acho que eu vou ter que ir para outra. Aqui, outra tela. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho um dashboard que aqui você pode controlar. Ele acaba carregando um volume significativo de mensagens e é processado na hora. E aí você pode identificar quantas mensagens são bloqueadas na porta, quantas são recebidas, o que é rejeitado, rejeitado por spam. E aí você passa a ter um controle de todo o fluxo de mensagem que você tem diariamente, semanalmente. E aí você define o período específico, se é diário, semanal, se é anual, quantidade de dados. Aí você passa a ter uma série de dados analíticos, quem são os principais remetentes de spam, para quais domínios são enviadas mensagens ou recebidas, quais são os usuários que mais recebem mensagens, os domínios que mais recebem, né? Alguns EPs que são enviados mensagens com falha de mensagens, os domínios de spams. E aí, mais para frente, eu vou apresentar um novo recurso agora que a gente integrou, que você vai passar a ter relatórios sobre a parte de proteção de dados vinculada ao e-mail. E aqui é uma parte histórica que você pode definir por período, o volume de mensagens, para poder fazer a gestão, para cada um dos domínios, total de e-mails enviados, recebidos, bloqueados, bloqueados por spam, por filtro, por vírus. E aí vocês passam a ter um controle e uma gestão do que realmente está saindo de dados pelo serviço de mensagem da empresa. E aí você tem um recurso, um dos recursos que a gente começa a trabalhar é sobre os filtros, que seriam as políticas que podem ser implementadas na empresa. Então você pode criar inúmeras regras de bloqueios de. Eu vou criar uma regra que aí fica mais fácil de vocês entender. Então você pode definir, é como se fosse uma ferramenta de firewall, só que é um firewall exclusivo para e-mail, na parte das políticas. Então eu posso definir mensagens que estão chegando para a empresa, mensagens que estão saindo, de quem, de um grupo, de um usuário, para qual destinatário, por um assunto específico. Vou dar um exemplo. É, a empresa não quer que saia nenhum currículo, funcionário compartilhando, enviando currículo. Ou é uma empresa de engenharia, dados de arquivos com extensão DWG. Ou que seja da área médica, um prontuário, ou um dado pessoal, um dado de saúde. Então, você pode cadastrar os tipos de dados que você quer, ou texto, ou expressão regular, e aí ele pode ainda abrir arquivo. Se o arquivo tiver anexado, a gente abre o anexo para ver o que é nessas principais extensões aqui. Se ele tiver zipado, a gente abre o zip, abre o arquivo, para poder verificar, ou você pode criar uma expressão regular para determinadas palavras que encontre. Além disso, às vezes, algumas mensagens particulares, elas vêm assinada com algum cabeçalho específico. Você pode colocar algum padrão que tenha no e-mail, que às vezes o anti-spam não consegue identificar aquela mensagem, você pode usar um cabeçalho para específico que tenha assinatura ou de um vírus, ou de uma mensagem, ou alguma coisa que você não quer que receba ou que envie para fora, a gente consegue travar pelo cabeçalho da mensagem. Além disso, você pode utilizar essa regra nem sempre para rejeitar o e-mail. Às vezes, quem está fazendo a gestão do e-mail quer simplesmente é, aceitar, mas que seja logado toda vez que acontece aquele evento. Então, é uma forma de você identificar quando os e-mails saírem com uma característica específica. Você pode bloquear ele também, você rejeita e não descarta, mantém em quarentena para ser liberado posteriormente. Aqui o parâmetro I é exatamente como se fosse um firewall mesmo. Se todas essas opções que você definir, ok? Ou se você definir uma das opções, às vezes de um domínio para um outro domínio, ou de um usuário para outro destinatário, ou vice-versa, que se qualquer parâmetro bater, você pode optar pela opção ou e definir as mesmas coisas. E aqui você pode configurar a parte de notificação. Se eu vou notificar administrador, remetente, destinatário, a gente vai ver mais à frente que agora tem os recursos de LGPD, que são notificações específicas para o DPO. Então a gente pode fazer. E aqui são expressões regulares, quando você coloca a data, ele pega a data do dia, a hora do dia, o filtro, qual filtro que ele passou, a descrição, ele pega o e-mail que foi, o remetente, ele já coloca o e-mail destinatário. E para facilitar, a gente já tem esses textos em regras já pré-estabelecidas com todas as mensagens. Na verdade, é só você marcar e ele já prepara a mensagem já personalizada para o destinatário ou para o remetente, se for o caso. Bom, a partir daí a gente pode criar também, das políticas, uma parte de rodapé, que seria assinatura de e-mail. Você pode colocar um domínio específico, todos os e-mails que saírem, você quer que saia uma assinatura da empresa, não tem problema, você pode colocar, você pode criar exceções para quando enviar ou para outro domínio, não enviar. Então, todo e-mail que sai da empresa sai com assinatura. Algumas empresas usam como uma política de segurança, você pode utilizar, muitos servidores de correio também têm.
Aqui vem os recursos de SMTP, que são inúmeros. Eu não vou bater todos, é só para vocês entenderem. A gente recebe requisição numa porta, faz todas as tratativas, controla o número de conexões simultâneas, destinatário. Às vezes você recebe número de e-mails muito grande, de ataque, você consegue controlar de acordo com o hardware, link, fluxo de mensagens. Aqui é um recurso que tem na ferramenta que é o que processa as mensagens. Então, eu posso colocar o número máximo de destinatários que podem ser entregues, o tamanho máximo do e-mail que vai ser enviado. Então, você pode fazer o máximo de conexões do mesmo IP, porque às vezes você está sofrendo um ataque, você pode limitar o número de conexões daquela mesma origem para não sobrecarregar. E aqui são vários outros recursos. Você pode usar essa ferramenta para ela simplesmente ser o spam, anti-spam, para fazer a filtragem e as políticas de controle, mas ela pode entregar o e-mail para o destinatário. E ela tem alguns recursos muito interessantes, eu vou mostrar mais na frente, que é tipo, é uma coisa que é muito comum que nós vemos, é alguém pergunta, mas o e-mail chegou, não chegou, tem que verificar. Na ferramenta, simplesmente, a gente consegue identificar uma assinatura e verificar se o e-mail foi entregue naquele servidor para ter certeza que chegou no destino, ou se no recebimento da mensagem foi recebida e aonde que está essa mensagem naquele momento. Isso é uma coisa super simples de identificar. Aqui você faz as configurações de domínio, tela de quarentena, e aí eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. Aqui os domínios que você pode administrar, IPs autorizados a fazer relay. Se tiver, relay seria um recurso que você autoriza um IP, que às vezes está fora da sua rede, ou a sua rede, a poder enviar um e-mail diretamente. É um recurso que você pode fazer. A ferramenta ela também tem um recurso que a gente chama de server farm. Você poderia ter vários domínios cadastrados, ela funciona centralizado com o seu anti-spam, só que você tem vários outros servidores de correio. Então, eu tenho 5 servidores de correio, vários domínios, tem domínio, servidor de correio interno, servidor em cloud. Como é que eu vou fazer se eu recebo do mesmo domínio? Não tem problema. A gente trata o anti-spam e entrega para domínios em locais diferentes. Mais do que isso, a gente pode fazer também por e-mail. Então, eu posso fazer com que um e-mail específico seja entregue em um outro servidor por inúmeros motivos. Às vezes é para uma aplicação específica, eu não quero que entre dentro da empresa, mas eu quero que seja registrado e vou armazenar num outro servidor de correio, ou eu tenho um volume muito grande de usuários, eu quero segregar em vários servidores esses usuários, eu vou separar 200 usuários para um lugar, 5.000 para o outro, 10.000 usuários, você pode utilizar, é o que a gente chama de mail farm. Aqui eu vou pular alguns itens, que é configuração de banco, LDAP, syslogs, se você quiser manter todos os logs num servidor independente para auditoria, fora da ferramenta, ele também pode fazer. Aqui você pode fazer validação de e-mail com inúmeras ferramentas, na Active Directory, com outras bases de dados para validar o correio eletrônico. Aí você fala, para que isso? Porque às vezes a empresa ela recebe um volume muito grande de mensagens para usuários que não existem. Então a gente consegue validar no servidor de correio ou no Active Directory os usuários de e-mail existentes e já descarta sem que essas mensagens tenham que entrar para dentro da empresa. E aqui é mensagens que estão em processo de validação, servidor proxy, se a ferramenta estiver debaixo de um firewall, e aqui a gente consegue fazer um controle que é muito comum de ataques. Quando você recebe um volume de ataques muito grandes de uma determinada origem, a gente consegue suspender por um período específico. Então, se eu receber mais do que X e-mails num determinado tempo, eu suspendo essas mensagens. Ou, mesma coisa, se eu receber um volume muito grande da mesma origem de mensagens que são classificadas como spam. Ele também pode fazer isso. Aqui, se você tiver um hardware de gestão SNMP, a gente habilita, coloca a comunidade, aí você pode consultar a ferramenta para fazer a gestão dessas informações. Sobre a parte de logs, todas as mensagens, a ferramenta ela tem um recurso que tudo que é tratado no produto, ela é logado. Então, todas as mensagens que entram, que saem, que sofrem algum tipo de processamento, que faz e que tá, ela é logada. Então, por exemplo, vou pegar um e-mail, por exemplo, que tenha chegado para esse usuário, Gustavo@QAC, e eu pesquiso, na data de hoje, eu vejo se já está numa whitelist, aqui é um e-mail do João, para o Gustavo, da Protegon, se ele tem anexo, não, e algumas ações. E aí eu consigo saber a hora que esse e-mail foi enviado, de quem, para quem, o assunto, de qual domínio remetente, anexo, se tem, tamanho da mensagem, destinatário. Então a gente passa a ter o controle de todos. Mensagem que foi rejeitada, qual que foi a regra aplicada? Esse DKIM check, que é um serviço de criptografia, que ele pega a origem, se tiver o recurso de DKIM habilitado, ele consegue bloquear. Outros recursos de anti-spam que foram bloqueados, tá vendo? E aí, inúmeras as mensagens, você consegue identificar o porquê que essas mensagens estão bloqueadas. E um recurso interessante, toda vez que ele bloqueia a mensagem, como regra nesse servidor, a gente envia periodicamente mensagem para o servidor de correio para ele poder verificar as mensagens que estão em quarentena. E ela pode ser feita de várias formas. Por exemplo, num cliente de e-mail qualquer, por exemplo, esse, eu vou logar aqui e demonstrar uma notificação de quarentena, aquele e-mail do João, você recebe essa mensagem e aí você tem essa tela de notificação de quarentena. E aí você tem vários recursos para administrar, que o usuário pode fazer. E aí cada empresa adota política diferente. A gente tem empresa que o administrador de e-mail, dependendo do tamanho, que controla as quarentenas, o usuário não. Nesse caso aqui, cada usuário recebe sua quarentena que você pode personalizar. Então, por exemplo, essa mensagem aqui é uma mensagem e é interessante que você pode abrir por aqui, visualizar, sem baixar a mensagem, que aí você não corre risco de comprometimento. É um spam. Então, eu já marco, eu posso aqui, ó, marcar como spam. Então, ele vai deletar essa mensagem
E quando eu mando marcar como spam, ele alimenta o anti-spam, a ferramenta, alimenta a IA, e além do mais, ele coloca numa lista de e-mails bloqueados, que está aqui. Todos os e-mails que chegarem de determinadas origens que você marcar como spam, ele já é descartado automático, porque o próprio usuário já fez isso. E se caso você receber algum falso positivo, um e-mail que você gostaria de receber, você pode liberar automático a mensagem. Aí, se vier daquela origem específica, não mais vai cair no anti-spam. Então, você passa a ter esse recurso aqui também como uma ferramenta para controle de anti-spam. Além disso, aqui você pode fazer a pesquisa sobre bloqueados, mas que era um filtro daquele, porque aquele está bloqueado e recebido. Mas tem um recurso que é interessante, que é o, o recurso do debug, que a gente vai mais a fundo nas mensagens, que é bem interessante esse recurso, que é o quê? Você consegue ver detalhes da mensagem. Toda vez que a mensagem ela chega no servidor de correio, ele trata, e na hora que ele entrega, na hora que chega no anti-spam, ele recebe, é um sentido, e na hora que eu entrego no servidor de correio, é um outro sentido. Então é interessante, você pode visualizar a qualquer momento a comunicação, não a mensagem em si, mas todo o cabeçalho de comunicação, a criptografia e os detalhes, e o mais importante é se essa mensagem ela está aqui, ó, ela recebe uma assinatura e ela recebeu a mensagem aceito para entrega. Quer dizer que esse e-mail foi entregue ao servidor de correio. Então, quando alguém questionar, você pode, de forma extremamente simples, identificar se a mensagem chegou ou se houve algum erro. Se tiver qualquer tipo de bloqueio, a mensagem ela é descartada na porta. Deixa eu ver se isso daqui deve ter ido para a quarentena. Eu queria mostrar uma. Deixa eu ver se é essa aqui, se tem algum descarte automático. Aqui, ó. Não, essa aqui entregou. Deixa eu ver se tem alguma aqui que está descartada, não. Tá vendo? Ele coloca na fila e assinatura, que é um ticket de recebimento das mensagens. Mas se tiver alguma que é bloqueada, ele vai falar, ó, bloqueado por spam, eu posso pesquisar por mensagens, deixa eu ver, chegando. Deixa eu ver se tem alguma que foi bloqueado, já descartado automaticamente. Deixa eu olhar lá, ver se tem aceito. Deixa eu pegar algum usuário, que aí a mensagem é aqui, ó. Tá vendo? Que ó, veio desse, Robson, Trino Tecnologia, o IP está registrado numa lista de bloqueio que é chamada Spam Copy. Que ele checa essas listas e já viu que o IP da origem, e aí ele já rejeitou. E aí talvez o Robson ligue e falou, ó, não tá chegando o e-mail que eu tô te enviando. Aí você fala, pera um minuto. Aí você verifica, e na hora você consegue identificar que a mensagem não tá recebendo, porque o servidor dele está, ou o servidor, ou o IP, ou o domínio está na lista BL Spam Copy. Aí você pode passar até para o cliente ou para o usuário para ele fazer ou solicitar a remoção dessa lista. Esse é o recurso que ele tem. Esse aqui é o qual eu tenho. Bom, vamos lá. Aqui você consegue ver o fluxo de mensagem que está entrando e saindo, que está sendo processada. Aqui você pode controlar grupos. Aqui é a parte de configurações de logs, tipos de erro, grupos que você pode criar específico de usuários. Você pode criar um cadastro de controle sobre o volume de mensagens. Isso aí, na época, foi uma solução que criamos para atender o TCU, que em Brasília ele queria esse controle de usuários. Aqui começa os recursos anti-spam. Então a gente tem um controle de todas as mensagens, que é um processo que a gente trata os e-mails, que ele usa uma análise heurística com regras específicas das palavras para analisar conteúdo, mensagem externa, com a experiência aí de anos da ferramenta, processando as mensagens. Tem um recurso de autoaprendizado. Às vezes, se você receber um falso positivo, o usuário pode te mandar o e-mail, você pode adicionar. Ele vai tratar na ferramenta. Aqui você pode inserir o arquivo de e-mail, né? Um arquivo AML no e-mail que é classificado como spam para quem não entre mais na empresa. Você passa a ter umas estatísticas do tratamento, do que está sendo classificado como spam, o que não é. E ele tem um recurso aqui, as pontuações que são feitas, pode ser personalizado para tratar. E aqui, diariamente, ele busca uma base de mensagens que são de links que são inseridos, escondidos dentro de corpos de e-mail, como phishing. Então, todos os dias ele atualiza para tentar identificar. E você, se caso passar um falso positivo, manualmente você pode adicionar um link que a mensagem vai ser bloqueada automaticamente. Sobre as notificações de quarentena, como aquela que eu abri o e-mail, existe o recurso também de você personalizar que horas que você quer enviar a mensagem, quantos dias por semana. E às vezes, não, fim de semana ninguém usa, não precisa notificar. Recurso para validar remetente, que é um recurso anti-spam, que você pode fazer o seguinte: todas as mensagens que forem enviadas, ou para alguns usuários, ou para todos, ou para o domínio, retorna para aquele remetente um e-mail e ele tem que validar antes que a mensagem seja entregue. É um processo de validação. São recursos. Ó, deixa eu passar para cá. Notificação de quarentena, falei validação de remetente. E-mails em validação, não, porque está aqui. Ah, outra coisa. Lista branca, você pode controlar os IPs que estão autorizados a enviar e-mail, domínios que estão liberados, expressões regulares específicas. Você pode bloquear IPs, se você está vendo que está sofrendo um ataque, um volume muito grande de IPs com tentativa de invasão, você bloqueia automático. Então, toda vez que conectar no servidor já é descartado automático, ele já fecha a conexão para ele. Aqui, domínios que são bloqueados automaticamente, qualquer conexão desse domínio ele é bloqueado. Você pode fazer um controle sobre idiomas também, quais idiomas que são bloqueados, por exemplo, cilírico, thai, gregoriano, então você pode utilizar isso.
Você pode bloquear por países também mensagens. Você pode escolher quais países. Às vezes, um volume muito grande de mensagens vem, por exemplo, de um data center na Indonésia. Você pode bloquear, porque existe uma base de IPs que são direcionadas ou entregues para determinados países. Então, essa base é atualizável. Periodicamente a gente atualiza, mas em geral a gente consegue controlar todos os países. Então, dependendo da origem, de onde venha, você já pode descartar um e-mail automaticamente. Aqui são algumas listas de bloqueios. Então, ele consulta em várias bases. Toda vez que chega um IP, e-mail, domínios determinados, a gente consulta em bases, que pode ser manualmente adicionadas. Consulta também na Spam House. Aqui tem mais um recurso que chama Graylist. Graylist é um recurso que funciona da seguinte forma. Toda vez que você envia um e-mail para um determinado destinatário, a Graylist, ela apresenta como se o servidor estivesse sobrecarregado, mas é uma condição falsa. E ela solicita, numa mensagem, que ele reenvie as mensagens num período X, e aí a mensagem é entregue. Por que ele é feito isso? Porque normalmente, quando os spams são enviados, ele envia num volume muito grande para muitos destinatários para ver quem cai, quem não cai, algum ataque específico. E a ideia deles é não enviar num certo período, num curto período de tempo. Então, muitos dos spams são descartados. E aí tem algumas empresas que usam isso ou não. SPF é um outro recurso bastante interessante. A maioria das empresas hoje usam. Você coloca dentro do seu servidor de DNS, que não tem a ver com o servidor de correio direto, mas quais IPs que estão autorizados a enviar e-mail do seu domínio. Então, se você faz parte Seconte, por exemplo, vocês colocam os IPs que são autorizados a enviar Seconte. Então, quando chega um e-mail nesse servidor, eu vou no seu DNS e verifico, é um tipo de consulta, a gente chama, é um registro de recurso do tipo TXT, do parâmetro SPF, e comparo o IP que vocês estão enviando a mensagem com o IP autorizado no SPF. Se tiver autorizado, beleza, senão a gente já descarta a mensagem na porta também. Aqui tem um recurso de DNS reverso também, porque para você poder ser um MTA, pela norma, você precisa ter DNS reverso. E muitas servidores de ataque usam operadoras de telefonia, uma solução dentro de uma Vivo, Net, que não tem essa estrutura de IP fixo para disparar os spams. Então, eles muitas vezes não têm DNS reverso, e aí a gente já consegue descartar também mensagens vindas daqui. Aqui também, DNS do remetente. Mesma coisa. E um detalhe: para cada um dos recursos, você pode clicar nesse botão e ele vai explicar qual é a função para facilitar o entendimento, porque às vezes pode ter um desconhecimento do recurso. Tem um outro parâmetro aqui que chama DKIM. DKIM é um recurso de criptografia de mensagem similar ao SPF, só que você pode, que é o DKIM DMARC, você pode, vou mostrar aqui para habilitar, você pode habilitar o recurso com uma chave criptográfica. Aqui a gente ensina como fazer o recurso, você pode criar um chamo selector, você tem que colocar esse parâmetro no DNS, você tem que ter um par de chave criptográfica, de preferência contratado de uma empresa com reconhecimento, e aí a gente insere dentro do produto a pública e a privada. Então, todas as vezes que as mensagens são enviadas, elas são assinadas. Você pode utilizar também um anti-spam. A gente tem um anti-spam próprio, que a gente usa o AMAS público, mas a gente pode integrar também com outra ferramenta, via uma API, para fazer serviço de antivírus também nas mensagens. Além disso, a gente passa a ter uns recursos de controle de quarentena, que é o quê? As mensagens, quando elas são bloqueadas, elas podem ser bloqueadas por filtros, por spam, antivírus e agora por LGPD. Esse recurso, por exemplo, de spam, as mensagens que são notificadas lá, daqui generalizado de todos os usuários estão aqui dentro. Então, se eu quiser ver o que está na quarentena de hoje para o usuário Gustavo@QAC, você pode fazer uma consulta e identificar. A qualquer momento, pode visualizar a mensagem ou você pode deletar e marcar a mensagem como spam. E aí você já alimenta o anti-spam automaticamente. Toda vez que você usa a sua configuração personalizada, você está alimentando o seu anti-spam privado, porque às vezes uma mensagem pode não ser spam para um e é spam para outros usuários. Aqui a quarentena de filtros, deixa eu ver se tem algum de filtros. Tem a mesma coisa, de algum filtro específico aqui, ó, bloque domínios, que são várias regras, bloque países, então assim, várias regras específicas podem ser identificadas por aqui também. E aí você consegue visualizar a mensagem, ver o e-mail original, sem comprometer de recebimento dentro do usuário. Tem um outro item interessante que eu estava falando de quarentena, eu coloquei aqui, mas você pode, a gente criou também para visualizar a quarentena, qualquer domínio, um botão do que é a MailSafe, dentro do MailSafe, dentro do próprio Outlook, que também pode ser integrado. E aí você passa a visualizar as mensagens dentro do próprio Outlook. Então, às vezes o usuário ou a empresa não quer notificar o usuário, não é necessário, a gente pode integrar um botão dentro da ferramenta também. E aqui a gente tem a parte de antivírus, configurações de quarentena, e aí é mais o período que as mensagens vão ser mantidas, se é pouco tempo, muito tempo, vocês podem definir o período, que todas as mensagens. E aqui é mais cadastro de usuário, você pode definir usuários diferentes, com perfis de acesso, administrador, backup. E aí a ferramenta, falando em backup, é um outro módulo dela de integração de mensagens. O que é esse módulo de integração? Você pode fazer backup online de mensagens. A maioria das pessoas dizem que, não, mas eu tenho já o serviço de backup. Só que normalmente o serviço de backup de correio funciona da seguinte forma: é agendado
um horário para que essas mensagens sejam backupeadas. Ah, o que tem na base? 7 horas da manhã, feito um backup, às vezes. Meio-dia, um outro backup incremental. E à noite, meia-noite, faz um outro backup. Semanal, faz full. Esse módulo a gente faz backup de todas as mensagens. Então, a qualquer momento, você pode ter acesso às mensagens, procura as mensagens da mesma forma e restaura a mensagem direto na caixa do usuário. Então, como a gente tem todo o controle das mensagens, você pode fazer o backup completo de todas as mensagens, você pode ter um relatório do volume das mensagens, os horários, que tipo de mensagens que você, os horários de distribuição dessas mensagens. Você pode fazer ela uma integração, a gente habilita para poder integrar com o seu servidor meio safe. A gente gera um token criptografado, define o período de retenção e você pode até definir aonde você vai armazenar, se você quiser colocar numa cloud. Na AWS, na Huawei Cloud, você pode utilizar esses servidores. E além disso, você pode procurar, que é interessante, de forma muito simples, uma mensagem específica. Teve um hospital que a gente estava atendendo recentemente, eles estavam num processo de recuperação judicial e alguém entrou na máquina de um dos diretores, apagou todas as mensagens, tinha colocado uma regra para todas as mensagens que chegassem na caixa postal direcionasse para um outro e-mail, para que essa pessoa pudesse ver. E aí identificaram que tinham inserido essa regra dentro do cliente de e-mail deles e aí nos acionaram. Só que todas as mensagens que chegaram para ele estavam backupeadas. Então a gente tinha cópia de todas e restaurou para aquele período que ele não tinha as mensagens. E aí a qualquer momento você pode, deixa eu ver aqui, acho que se tem para dezembro, não sei se ele está fazendo, porque essa aqui é de teste, deixa eu ver se tem, por exemplo. Isso, é uma mensagem específica. Você pode visualizar, baixar a mensagem, ou direcionar, entregar essa mensagem, ou entregar para um outro destinatário. Às vezes está sofrendo alguma auditoria e você pode fazer esse serviço também. Além disso, queria mostrar mais um curto, que é a parte. Um segundo. Isso. Que já são os novos recursos do produto. E agora a gente pode. Quarentena. Isso. A gente tem um recurso de LGPD, deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui, que agora a gente pode criar regras específicas para assinatura de mensagens que ele identificar dados pessoais ou dados sensíveis. Quer ver? Eu queria mostrar, isso aqui são os módulos novos que a gente habilitou. Aqui. Outro recurso que até eu me perco. Aqui. Agora você pode controlar. Habilitar e análise LGPD de mensagens. Então, agora, ele tem uma integração direta com o Protegon aqui. Então, você pode definir se você vai analisar todos os e-mails que entrar ou sair, ou apenas os e-mails, por exemplo, que estão sendo destinados para fora da empresa. Você pode definir os tipos de dados que serão monitorados, se vão ser dados pessoais, dados sensíveis. Uma ação para identificar esses dados que você pode registrar log só apenas, se ele identificar esses dados. Você pode notificar o DPO. Além de notificar, automaticamente, de dentro do próprio Protegon, você já vai encontrar esse tipo de recurso. Você pode colocar esse e-mail em quarentena, como eu já mostrei antes, só que você vai ter uma quarentena agora relacionado à LGPD, a dados da LGPD. Você pode colocar o e-mail em quarentena e notificar e exigir consentimento, que é o que acontece. Você vai definir uma regra específica. O usuário, por exemplo, está enviando dados, por exemplo, de um protuário para fora da empresa. A gente identificou que tinha dados pessoais, e aí ele é notificado nessa regra que ele tem que dar o consentimento para ele, e aí a gente vai gerar uma evidência e guardar um log que ele estava ciente daquela mensagem e entregou. E aqui é só o cadastro do DPO, e esse webhook é a forma de integração, ou se você tiver uma API específica para coletar esses dados relacionados à LGPD. No caso da quarentena, deixa eu ver aqui, que eu quis dar um exemplo. Aqui, você vai poder visualizar a mensagem e ver qual dado. Era só para uma demonstração, ele coloca o CPF e ele já identifica que tem os dados de CPF e dados de telefone na mensagem para classificá-la como uma mensagem com dados pessoais e ela fica pendente de ser entregue com os dados que foi encontrado. O que foi, né? Find aqui foi tanto CPF quanto contato. E aí a gente pode pesquisar na base e aí você tira um relatório completo lá. E aqui no produto, agora a gente também tem, que é o módulo novo, a parte de proteção de dados. Então, tudo que foi encontrado no período relativo à proteção de dados, diário, semanal, de quem, para quem, da mesma forma, você vai poder visualizar na parte de proteção de dados aqui.